A história humana foi forjada nos campos de batalhas. Civilizações se levantaram, destruindo outras completamente. As guerras estão presentes desde o começo de tudo e por onde elas passam, deixam marcas de destruição e horror. Existe uma guerra que é silenciosa, que não é mencionada em livros de história, mas que define o futuro de pessoas, cidades, países e continentes. Esta guerra não deixa ninguém de fora. Apesar de ser tão importante, muitos não estão definitivamente preparados para vencer o seu pior inimigo. Você saberia dizer que inimigo seria este? Hoje, o programa está escrito, nós vamos ver a guerra entre o fruto do Espírito e as obras da carne. O programa está escrito, começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, mais uma vez estamos aqui conectados na sua TV Novo Tempo. Não sei se você está aí também através do YouTube, no NT Novo Tempo ao Vivo, melhor dizendo, ou também através das nossas redes sociais. Um grande abraço para você. Eu espero que hoje a Palavra de Deus traga conforto, luz e crescimento para você e paz acima de tudo. Você está acompanhando o programa Novo Tempo, o programa está escrito no Novo Tempo já há algum tempo, está sabendo que nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar o assunto tão importante dos frutos do Espírito e vamos entender uma guerra que existe associada a esse tema. Então, eu te convido agora a ir comigo à Bíblia, no Salmo 1, eu quero ler com você o verso 3, aquele que vai ser aqui o verso de entrada para a nossa conversa de agora. Salmo 1, o verso 3, diz assim, ele, se referindo ao justo, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem é o maior exemplo de justo que esse mundo já viu? Quem é essa pessoa que demonstrava perfeitamente o fruto do Espírito? Tudo o que ele fazia prosperava. Talvez alguém com uma autoestima elevada pense assim, não, eu sou uma grande evidência dessa pessoa. Deixa eu te lembrar, só na pessoa de Jesus Cristo, os frutos do Espírito cresceram até a perfeição. Ele falava das características do fruto como sendo as suas características. Por exemplo, ele dizia, o meu amor, a minha alegria. Ele também falou, a minha paz vos dou. Ele dizia, olha, a minha bondade. Também ele mencionou a minha mansidão. O que isso significa? Que os frutos do Espírito, eles são um retrato preciso de Jesus Cristo, do seu caráter e das suas boas obras. Agora, quando eu peço assim, Senhor, me faça ser mais semelhante a Jesus, o que significa ser igual a Cristo? Preste atenção nisso daqui. Se você ora dessa mesma forma, a resposta para isso é, se você quer ser igual a Cristo, isso significa que você precisa procurar ter o mesmo fruto que ele tinha. Nenhum homem, nenhuma mulher apresentou até hoje essas qualidades com o equilíbrio que Jesus mostrava, com a perfeição que a gente podia observar na sua vida. O homem, Jesus Cristo. Ele é o tipo de pessoa que todo cristão gostaria de ser. Olha, mas nesse ponto aqui específico, Jesus ele não é apenas o nosso Salvador. Agora, mais especificamente, ele se torna o nosso exemplo. Aqui,
o Espírito, ele dá diferentes dons para diferentes pessoas, mas ele atua para produzir o mesmo tipo de fruto em todas as pessoas. E que fruto é esse? O fruto que a gente viu na vida de Cristo. Até mesmo aquelas pessoas que você admira pela sua espiritualidade, pela sua vocação, que são referencial para a sua vida. Você consegue lembrar de alguém? Que te ajudam até mesmo a tomar as melhores decisões. Pessoas que têm e demonstram as mesmas características que Jesus demonstrava. Quando a gente encontra alguém assim, é bom demais, não é mesmo? Estar perto dessa pessoa. Quem não tem essas marcas espirituais é alguém que está consumido pela sua natureza carnal. Não importa se ele é cristão, se ele não é. Toda pessoa que não tem o equilíbrio é uma pessoa carnal. Ela não permite que o trabalho do Espírito, que quer fazer da nossa vida uma vida alinhada com o fruto da perfeição e da plenitude, essa pessoa, ela vai demonstrar o contrário de tudo isso. Ela vai ser uma pessoa carnal. Agora, se eu quero que o Espírito trabalhe em mim, e eu quero ver os frutos aparecendo através da minha vida, a gente precisa responder uma pergunta. Como é que eu posso desenvolver estas qualidades que só o Espírito pode fazer em mim? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, para ser como o personagem, o justo do Salmo 1, verso 3, que ele está plantado junto à corrente de águas e dá o seu fruto no tempo certo e tudo que ele faz prospera. Primeira coisa que eu preciso saber é que o fruto do Espírito, ele tem uma origem que é sobrenatural. E o que isso significa? A primeira coisa que eu preciso entender é que o fruto do Espírito, ele não está associado a coisas naturais. Não está associado a uma boa educação, uma boa origem social. Ele representa tudo aquilo que não existe em mim normalmente ou naturalmente e que foi colocado por Deus dentro de um contexto espiritual. Quando a gente vai entender um pouco mais esse assunto, a gente descobre que é o próprio Espírito Santo que fica responsável por fazer isso. E quando a gente vai em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, nós mencionamos no último programa aqui as 9 qualidades do Espírito, aliás, as 9 qualidades do fruto do Espírito, elas são resultado daquilo que o Espírito Santo planta na vida das pessoas e preenche através do seu trabalho. Então, assim, todo o trabalho que o Espírito Santo tem está por detrás o objetivo que ele também tem de produzir em nós essas qualidades. E que qualidades são essas? Você seria capaz de mencionar? Então vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 características muito importantes para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Agora veja só que interessante. Quando a gente vai à Bíblia ainda, em Gálatas capítulo 5, se você puder ir pegar sua Bíblia, me acompanhar, por gentileza, Gálatas capítulo 5, verso 5, diz exatamente assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. O que isso significa? Nós aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. É o Espírito que vai trabalhar na minha vida para que eu consiga finalmente produzir essas características que são tão necessárias e essenciais para a vida de todos nós. Só que tem um detalhe interessante. Quando o Espírito trabalha e faz isso em mim, coloca as suas características, essas qualidades, ao mesmo tempo que ele está me concedendo isso como um presente, o fruto do Espírito providencia armas para uma guerra. O que isso quer dizer? Então, pare aí, preste atenção aqui. Vamos explicar um pouco melhor isso. O fruto do Espírito, ele é contrastado intencionalmente com as obras da carne. Lá em Gálatas 5:17, Paulo diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si.
Quando Paulo está falando que a carne milita contra o espírito, no pensamento de Paulo, a carne, na linguagem que ele usa, geralmente não se refere assim a essa substância que a gente tem no nosso corpo, está entendendo? Que cobre o esqueleto. Mas ele está falando de algo que está dentro de nós, que compõe todo o nosso ser. Aquilo que nós somos por natureza, decaídos, pecaminosos, egoístas. É sobre isso que Paulo está dizendo. A carne, ela resume tudo aquilo que nós possuímos dentro de nós por nascimento. Agora, o que seria o espírito que se opõe a tudo isso que eu acabei de mencionar? O espírito, ele não é a nossa capacidade de respirar, não é o nosso fôlego de vida, mas é o próprio Espírito Santo que trabalha para colocar dentro de nós aquilo que nós não temos naturalmente. Ele não mora dentro de nós inicialmente. O Espírito Santo, ele trabalha para poder finalmente achar lugar dentro de nós. Então, para alguns, o Espírito trabalha dentro, porque ele já avançou em algumas etapas. Para outros, ele trabalha de fora para dentro, porque ele está lutando para implantar uma natureza que tenha como fundamento esse fruto do Espírito. E aí, então, começa uma batalha. Essa guerra, ela começa exatamente no momento que o Espírito coloca dentro de nós o fruto do Espírito. Por quê? Porque os desejos da carne e os frutos do Espírito, eles são ativos. E o que acontece então? A nossa natureza humana, ela deseja o que é contra o que o Espírito quer. E o Espírito, ele também vai contra a nossa natureza humana. Então, dessa forma, a gente se vê dentro de um contexto, dentro de uma batalha. Eu vou até dar uma parada aqui para usar uma análise. Alguém uma vez disse assim para mim: pastor, quando eu entreguei a Jesus, eu me batizei, parece que é aí que começaram os problemas da minha vida. Não sei se isso foi exatamente assim com você, mas entenda uma coisa, é isso que acontece. Porque quando o Espírito não está dentro de nós, quando nós não temos o fruto do Espírito, porque isso não nasce conosco naturalmente, sabe o que acontece? Nós vivemos uma vida tranquila, em paz aparentemente, mas quando o Espírito coloca o fruto, é nesse instante, quando a pessoa nasceu de novo, através do batismo, que ele tem agora dentro de si algo que vai provocar uma guerra, uma natureza carnal que está ativa, vai lutar contra o Espírito de Deus. A conversão, isso é muito importante dizer, ela não tira de nós essa humanidade deturpada. A conversão, ela coloca dentro de nós uma natureza que é capaz de lutar contra ela e vencer essa outra natureza corrompida. Paulo falou sobre isso em Gálatas 5,16, disse assim, olha, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos que estão na carne, essa natureza pecaminosa. A vida cristã, ela é cheia de conflitos. Eles não terminam, eles não acabam, eles apenas se intensificam. Quando você assume a fé em Cristo, você está escolhendo, preste atenção, entrar numa guerra que acontece agora dentro de mim, que é contra mim mesmo, onde eu permito que Deus lute por mim para vencer o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. Que coisa, não é mesmo? Mas é exatamente isso. Mais do que os desejos da carne e do espírito serem ativos, eles também são inimigos. O comentarista Lightfoot, escrevendo um comentário sobre o livro de Gálatas, ele disse o seguinte, que entre o espírito e a carne não há nenhum tipo de afinidade. Pelo contrário, existe um conflito mortal e interminável. Ele está pensando também no que Paulo escreveu lá em Romanos 7:23. Paulo ele diz assim, mas eu vejo nos meus próprios membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, parece que quando Cristo entra em mim, o Espírito entra em mim, nesse instante uma batalha intensa começa a acontecer, porque essas duas naturezas não conversam, elas são inimigas. A carne pode ser entendida como desejo,
como a consumação de todos os pecados que nós cometemos. E quando a gente vai em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 até o verso 20, Paulo ele coloca 4 categorias de pecados que estão relacionados à carne, às obras da carne. São 15 diferentes tipos de pecados. Que pecados são esses? Ele começa falando de pecados sexuais. E ele menciona lá, literalmente, prostituição, impureza, lascívia. Depois ele segue para pecados religiosos, tem a ver com contexto de adoração, idolatria, que significa tirar Deus do centro de todas as coisas. E ele aponta depois feitiçarias, que é mais ou menos roubar o poder de Deus através da magia. Aí ele segue descrevendo pecados sociais, e a lista é um pouquinho maior. Ele fala de inimizades, de porfias, de ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. E aí agora ele vai finalmente para pecados que são pessoais, como por exemplo, inveja, bebedices e glutonarias. Isso tudo para mostrar que existem desejos contraditórios, inimigos entre a carne e o espírito. E finalmente, os desejos da carne e do espírito, na perspectiva bíblica, eles são controláveis. Ou seja, ninguém pode dizer, não, a minha natureza pecaminosa é forte demais, eu não consigo me submeter, me render a Deus. É possível você ter o Espírito e assim permitir que ele tenha ascendência sobre a carne e dominar a nossa natureza corrompida. É possível isso. O amor pode triunfar sobre o egoísmo. A bondade pode vencer o mal. Mas de que forma ela faz isso? A nossa atitude para com a natureza caída deve ser de repúdio. Você tem que aprender a odiar o pecado. Gálatas 5:24, Paulo diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sabe o que significa? É que você e eu, assim, nós, quando o Espírito trabalha, nós pegamos essa coisa má, repugnante, que nós chamamos de carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e nós a crucificamos na cruz. Esse é o nosso arrependimento inicial. Mas essa crucificação, ela não produz uma morte rápida, fácil. Ela é uma execução que se caracteriza por um sofrimento que é extremamente demorado. Então, quando você está nesse processo de mudança, essa natureza ela vai agonizando, mas vai ferindo, vai incomodando. Porque não tem como escapar dessa natureza. Mas, por outro lado, a nossa atitude para com o Espírito, ela deve ser de entrega incondicional. Paulo ilustra isso fazendo algumas afirmações. Ele diz que quem se rendeu ao Espírito, ele vive no Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Ele anda no Espírito. Essas expressões, elas transmitem a mesma ideia de que nós devemos permitir que o Espírito exerça a sua legítima soberania sobre a nossa vida. Então veja, repudiar a carne e nos render ao Espírito, essa dupla ação precisa acontecer todos os dias. Não há um dia que você diga, não, hoje eu não preciso repudiar a carne ou me render ao Espírito. Por mais que isso tenha sido decisivo lá atrás, o seu repúdio e a sua rendição precisam ser renovados todos os dias. Jesus também falou sobre essa batalha. Ele conhecia essa luta intensa, essa luta diária. Ele disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa ação dupla de repúdio e rendição, elas aparecem nos nossos hábitos de vida, que são disciplinados. Por exemplo, lá em Gálatas 6:8, Paulo diz, quem semeia para a própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Uma vez eu li uma história interessante, eu quero compartilhar aqui com vocês a ilustração de um camponês que tinha 2 cachorros. Uma pessoa foi visitar as montanhas ao sul da Califórnia e encontrou um velho camponês que tinha 2 cachorros que viviam brigando. E o visitante perguntou ao dono dos cachorros, qual deles que ganha a briga geralmente? O camponês ele ficou em silêncio, pensando um pouco,
E depois ele respondeu: o que ganha briga é aquele que eu dou mais comida. Veja, na vida espiritual, o que é preciso, de fato, é escolher qual das duas naturezas eu vou alimentar. E isso vai dizer qual delas vai triunfar. E a pergunta é, qual delas você está alimentando? Segunda coisa, o fruto do Espírito tem um crescimento natural. A segunda coisa que eu preciso saber sobre o fruto do Espírito é que, apesar dele ter origem sobrenatural, ou seja, não está ligado às coisas do mundo, o seu desenvolvimento é natural, ou seja, segue a mesma ordem das coisas conhecidas por todos nós. É assim que Paulo identifica o caráter cristão como fruto do Espírito. Essa nossa natureza espiritual é resultado de uma ação sobrenatural de Deus. Todas as coisas boas que eu tenho dentro de mim não vieram de fábrica. Elas são acessórios que o Espírito Santo coloca ao longo da vida dentro de mim. Agora, o desenvolvimento, o crescimento, a estabilização dessas virtudes não é sobrenatural, mas é natural. Ou seja, elas seguem o processo de desenvolvimento que as coisas deste mundo passam. Quando as condições são favoráveis, a semente germina, dá origem à árvore que irá produzir frutos. Lá em Gálatas 6, o verso 7, Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A gente pode dizer com antecedência o que é que a gente vai colher, porque isso depende exatamente daquilo que nós decidimos plantar. Como diz o antigo provérbio, semeie um pensamento, você colherá uma ação. Semeie uma ação, você colherá um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Paulo disse, de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. O verbo zombar aqui, no Novo Testamento, significa alguém que levanta o nariz para alguém. Paulo está dizendo que nós não podemos tratar Deus como se nós o desprezássemos, nem passar por cima das leis que ele instituiu. Alguns cristãos assim ficam surpresos porque não estão colhendo o fruto do Espírito, mas eles passam a maior parte do tempo semeando para a carne e vivendo para a carne. É possível você semear das duas formas? Nós somos responsáveis por aquilo que está sendo semeado aqui dentro do nosso coração. Isso é uma questão de vida ou morte. Mas pode ser que você esteja tratando como uma questão periférica ou sem muita importância. Não zombe de Deus. Antes, permita aqui no seu coração que a sua vida seja o canteiro do Espírito Santo. Uma terceira coisa importante que você precisa saber é que o fruto do Espírito tem um amadurecimento demorado. O fruto do Espírito, ele demanda tempo, um tempo certo para amadurecer. Marcos 4:28, Jesus disse, primeiro vem a erva, depois nasce a espiga e por fim vem o grão cheio na espiga. O amadurecimento é um processo natural, condicional, gradual. O que vale para uma fruta, para um pomar, vale para o fruto do Espírito, ou seja, a ênfase gradual na santificação não tem como objetivo oferecer uma desculpa razoável para a nossa pecaminosidade, que é contínua, muito menos incentivar assim uma preguiça espiritual, afrouxando, diminuindo a nossa expectativa. Mas o objetivo é ressaltar que na vida espiritual os frutos eles não são imediatos. Apesar da conversão ser imediata, os frutos têm um tempo diferente. Sabe por quê? O Espírito Santo não tem pressa. O caráter é fruto de uma vida inteira. Aí em Filipenses 1, verso 6, Paulo escreveu, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se existe algo que te entristece, fale com Deus, porque existem coisas que Ele não concede aos homens de forma natural.
mais Ele concede de maneira especial. Talvez você esteja lutando para vencer algum tipo de tendência desenvolvida ou herdada. Mas hoje você precisa entender que isso não significa que o Espírito não esteja trabalhando na sua vida. Talvez o fato de você perceber a necessidade já indique que Ele está trabalhando. O que você precisa hoje é continuar permitindo que o Espírito faça o que é necessário ser feito dentro da sua vida. Hoje, Ele quer amadurecer você. Talvez os problemas, as dificuldades que vocês estão passando, expliquem o porquê de tanto sofrimento e angústia. Porque Deus, Ele não faz um rascunho. Enquanto Ele lapida, uma obra-prima está sendo preparada. Essa é a sua vida. É o que o Espírito quer fazer em você. Quer permitir que Ele continue essa obra agora? Você pode orar comigo, pedindo, Senhor, que Teu Santo Espírito trabalhe intensamente dentro de mim? Vamos orar comigo. Pai, nós não temos conhecimento pleno de nada. Apenas queremos que o Teu Santo Espírito trabalhe livremente dentro de nós. Nos ajude, Pai, a enfraquecer essa natureza corrompida que deseja coisas erradas, que nos afasta de Ti. E que possamos Te amar cada vez mais, a ponto de refletirmos a beleza da glória, da santidade de Cristo em nossa vida, através dos frutos extraordinários do Espírito Santo. Com a Tua bênção, nós entregamos a nossa vida a Ti. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder orar e saber que Deus atende a nossa oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse assunto, ele pode ser compreendido mais amplamente. É por isso que nós aqui da TV Novo Tempo preparamos para você esse guia de estudos da Bíblia, que é muito importante, que é o guia O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você pode, nesse momento, entrar em contato com a gente e solicitar esse guia de estudos sem custo algum. Eu quero que você agora, nesse momento, entre em contato aqui com esse número que está aparecendo e peça esse guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você vai entrar em contato no WhatsApp 12 98244 4449 e quando você solicitar, vai receber no melhor endereço que você colocar lá. É claro, nossa gratidão aos Anjos da Esperança, que com as suas doações, todos os meses nos dão condição de levarmos a esperança através da mensagem pregada e também dos guias de estudo da Bíblia. O nosso abraço e a nossa alegria em saber que você, Anjo da Esperança, faz com que a TV Novo Tempo, o programa Está Escrito, voe mais longe e alcance mais pessoas. E é claro, eu quero lhe agradecer imensamente por estar conectado aqui conosco mais uma vez. Deixar o meu abraço e te lembrar de uma coisa extraordinária e importante, que é, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.